Queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Nós vamos falar hoje sobre o maior desastre da história. Gênesis, a partir do capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 24. Diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais do que toda besta, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto tu és pó, e em pó te retornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele, e os vestiu. Até aqui. Feche seus olhos, mais uma vez vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra lida mais uma vez aqui nesta noite.
E queremos que o Senhor, mais uma vez, ó Deus, prepare o nosso coração para ouvirmos a Tua voz, Pai. Espírito Santo, age em nosso meio, quebrando corações, tirando as escamas dos olhos, Pai, para que possamos compreender as maravilhas da Tua lei. Te amamos, Senhor, e desejamos viver segundo a Tua vontade. Então transforma as nossas vidas mais uma vez nessa noite, e é em Teu nome que nós pedimos. Amém. Meus irmãos, o maior desastre da história. Nós temos vivido tempos muito difíceis, não é mesmo? Os jornais estão repletos de notícias sobre esta guerra que está acontecendo. Quantas famílias sofrendo diretamente, que estão lá no meio de tudo aquilo que está acontecendo, e indiretamente familiares que estão distantes, vendo tudo aquilo acontecer. E muitas pessoas ainda presas lá, não conseguindo sair, em meio a aquele caos todo. E a gente vê isso e a gente fica triste, a gente fica abalado, porque a gente só conhecia isso nos livros. Algumas revoltas que aconteciam, pontuais, mas de fato a gente tem vivenciado e visto isso como nunca na história, em tempo real. As consequências que o pecado trouxe para a raça humana. Então, há uma guerra que hoje se desenrola, e tantas outras que já tiveram, batalhas, não se comparam com esse dia. O dia em que é narrado em Gênesis 3, conhecido como o dia da queda. Esse sim foi o maior dia de desastre da terra, da raça humana. Porque por causa desses dias, por causa da consequência dos erros cometidos nesse dia, nós vivemos os resultados hoje. E temos visto a humanidade indo de mal a pior. E é sobre esse dia que nós queremos trazer algumas reflexões e observarmos no texto, no desenrolar desta conversa de Deus para com Adão e Eva, para que a gente possa entender alguns pontos em que nós podemos nos precaver. Nós sabemos que o pecado original ele já foi feito. Nós nascemos em pecado, precisamos nos arrepender, reconhecer a Cristo como nosso único, suficiente Salvador e Senhor da nossa vida. Então nós sabemos que esse pecado ele foi fatal na vida do ser humano. Fomos condenados à morte ali. Deus disse: no dia que vocês comerem desse fruto, vocês certamente morrerão. E a consequência desse pecado nos segue até hoje. Todo ser humano nasce necessitado de salvação, necessitado de reconhecer em Cristo a salvação da sua vida. Esse sim foi o dia mais desastroso da história humana. Mas eu queria refletir com você em cada um desses versículos, e nós vamos ver 6 pontos aqui importantes para que possamos perceber e nos cuidar.
Porque nós sabemos que quando nós aceitamos a Cristo, estamos livres dessa morte eterna. Mas o pecado, ele ainda nos ronda. O pecado, ele foi iniciado na terra neste momento. E até hoje nós sofremos essa luta em que o nosso corpo, entre carne e espírito, batalham. E nós precisamos aprender com os erros. É muito melhor nós aprendermos com os erros dos outros, não é isso? Do que cometê-los. Então, eu queria que você atentasse para os primeiros versos aí, para que a gente possa tirar uma lição desse texto. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore do que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Meus queridos, a primeira coisa que a gente pode aprender diante desse texto, diante deste erro deles, é que Satanás, ele faz com que a palavra de Deus, a Bíblia hoje que nós temos como palavra de Deus, Satanás tenta mostrar para a gente, tentar nos enganar, querendo insistir conosco, com a nossa carne, de que a Bíblia é um livro de estraga-prazer. Quando nós olhamos esse diálogo aqui da serpente, né, Satanás aqui tentando a mulher, é interessante que Satanás faz sempre uma pergunta em que faz com que ela olhe o todo para que possa destacar o que é proibido. Você consegue entender isso? Olha a pergunta que Satanás faz. Deus proibiu vocês de comerem de toda a árvore, do jardim, de todas as árvores? É assim que Deus falou? Deus proibiu vocês? Ele disse para vocês que vocês não podem comer de todas as árvores do jardim? Então é interessante ver que Satanás faz nos olhar sempre para o proibido. Sempre nos faz olhar para aquilo que é mal. É verdade que Deus proibiu de vocês comerem de todas as árvores? Olha só a astúcia dele. Deus deu uma ordenança: olha, vocês têm todas as árvores aqui para vocês se alimentarem. Mas não toquem nessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que vocês tocarem, vocês certamente morrerão. E Satanás, diante dessa palavra, ele começa a gerar no coração de Eva ali no momento, e consequentemente em Adão, o seguinte: olha, que pena, né? Deus colocou essa multidão de árvores aqui, né? Essa quantidade enorme de frutos aqui para vocês, mas por que aquele ali não pode tocar, né? E aí a gente começa a perceber que é mais ou menos assim que na nossa vida as coisas acontecem. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. E muitas das vezes nossos olhos,
tendem a se voltar justamente para aquilo que é proibido. Por quê? Porque é justamente esse destaque que Satanás deseja fazer. Ele não está interessado naquilo que Deus te deu para você usufruir, para você ser feliz com tudo aquilo que Ele já te deu. Mas Satanás vai te mostrar o todo e destacar aquilo que não pode. E ele vai dizer: que pena que você não pode fazer isso, né? Poxa, Deus criou todas as coisas, né? Poxa, você não pode fazer isso porque é proibido, né? Foi Deus que disse, né? E é interessante que, quando a gente vai vendo isso na nossa vida, nas ofertas que aparecem para nós no nosso dia a dia, é justamente dessa forma. Deus nos deu a capacidade enorme de desfrutarmos de tudo aquilo que Ele provisionou para nós, para termos uma vida plena, satisfeita em Sua presença. Mas constantemente somos chamados, nossos olhos são capturados para aquilo que não é permitido, para aquilo que nos faz mal, porque o próprio Deus diz. E infelizmente, como nós vemos no texto, diante de toda a grandeza do jardim, diante de tanta seletividade de frutos, Satanás lança uma palavra e diz: olha, se eu fosse você, eu desejaria aquilo ali. Muitas vezes nós somos atraídos justamente para aquilo que não é correto. Deus nos deu prazeres na Sua presença. E quando Ele nos proíbe, nos adverte sobre onde não devemos pisar, onde não devemos tocar, onde não devemos estar, quais atitudes não devemos tomar, é justamente porque Ele nos ama. E quando nós começamos a olhar para a Bíblia, para a Palavra de Deus, para o mandamento de Deus, como algo impeditivo, ou seja, como um estraga-prazer daquilo que eu desejo fazer, nós olhamos para a Bíblia como regra, simplesmente, como lei. Nós perdemos de desfrutar tudo aquilo que Deus nos deu. Mas Ele não para por aí. Versículo 4 diz: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então Satanás, ele pega aquela palavra que Deus tinha dado, uma verdade que Deus tinha dado para Adão e Eva, ele pega aquilo e transforma em dúvida. E quando ele gera a dúvida, ele vem com um argumento. Ele sempre vem com um significado distorcido da palavra de Deus. O diabo sempre trará um novo significado para a palavra de Deus, um novo argumento para a palavra de Deus, visando o quê? O distanciamento, a infidelidade. Então Satanás, vendo que já tinha despertado o interesse, quando ele mostra tudo, e no meio do tudo ele destaca um ponto,
e ele percebe que ele conseguiu o objetivo, ele não para por aí. Ele pega a palavra de Deus, distorce essa palavra e diz: olha, certamente vocês não vão morrer. Não vão morrer. Deus só assustou vocês. Entende? Isso aí foi para assustar vocês. Vocês não vão morrer não, sabe por quê? Porque na verdade, o que Deus não quer é que vocês sejam como Ele. Porque Deus sabe que no dia que vocês tocarem nesse fruto e comerem desse fruto, os olhos de vocês vão abrir e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha que perigo, meu irmão. Olha a estratégia que ele usa para nos enredar. Ele mostra tudo, destaca uma coisa, e dessa uma coisa ele distorce e gera uma dúvida no coração do ser humano. E é justamente isso que acontece em nós. Quando nós começamos a abrir mão de conhecer o desejo de Deus para nós, e começamos a dar ouvidos a pessoas, ou colocarmos os nossos olhos naquilo que não devemos, o nosso coração ele começa a ser alimentado justamente por essa dúvida, de dizer: poxa, será que se eu pecar realmente vai fazer algum mal? Mas é só um pecadinho, não vai fazer tanto mal assim, eu não vou morrer por causa disso. A consequência não, eu creio que Deus, Ele é bondoso, Ele não vai deixar que consequências venham sobre mim, porque afinal de contas a carne é fraca. Não é isso? Não é isso que geralmente acontece quando somos desafiados a pecar? E é justamente isso que o diabo faz, ele gera uma dúvida na palavra de Deus. Quando nós começamos a dar ouvidos àquilo que não é Deus falando, quando não nos atentamos para a palavra dEle e meditamos na palavra dEle, começa a gerar dúvida em nosso coração. E aí o nosso eu começa a falar. Aí nós abrimos espaço para Satanás começar a falar o nosso coração. E aí damos mais vazão à carne do que ao espírito. O nosso espírito se enfraquece. A carne se sobrepõe. E aí está o prato feito. Mas Deus só assustou vocês, vocês não vão morrer. Certamente vocês não morrerão, vocês serão como Deus. E aí quando nós começamos a ver o nosso ego crescer, e começamos a ter entendimento, e buscamos o nosso próprio entendimento, naquilo que nós cremos, naquilo que desejamos crer, o nosso ego se infla, e aí nós achamos que somos Deus, ciente de todo entendimento, do que podemos ou não fazer, do que é pecado, o que não é. A sociedade vem dizer para nós aquilo que pode ser feito. Afinal de contas, Deus não é tão mau assim. Não é questão de ser mau, é questão de ser justo. Deus é justo, Ele é santo, e sem santidade ninguém verá a Deus. Mas em terceiro ponto, ele gera uma falsa perspectiva para o pecado.
Versículo 6 diz: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer. Se você puder, grifa aí na sua Bíblia. Destaca esses pedacinhos aí. Leia pausadamente. E olha só, presta atenção. Aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Então tomou do seu fruto, comeu, deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Mas eu queria que você voltasse aí no capítulo anterior, Gênesis capítulo 2, e leia o versículo 9. Volta uma página aí. Gênesis capítulo 2, versículo 9. O que está escrito aí? Vamos ler juntos? E o Senhor Deus fez brotar da terra o quê? Vamos lá? Deus fez brotar da terra o quê? Toda árvore o quê? Agradável à vista e o quê? E boa para a comida. Vocês já tinham parado para perceber isso? Antes que Eva pudesse perceber e destacar aquele fruto como sendo, agradável aos olhos, bom para se comer, o texto de Gênesis 2, 9 diz que todas as árvores que Deus tinha feito eram justamente assim. Você consegue perceber isso? E não é maravilhoso a gente perceber que quando Deus fala lá e tudo que Ele fez, Ele disse, foi bom. E quando Ele fez o homem, Ele disse, foi muito bom. E aí a gente vai ver aqui que toda árvore que Deus fez ali para que eles pudessem se manter, era muito boa, deliciosa, agradável aos olhos. Mas é justamente isso que Satanás faz. Satanás faz com que você não consiga perceber na criação de Deus aquilo que Ele te deu é muito bom. E justamente aquilo que Deus colocou como advertência, dizendo para você, olha, não toque nisso, não use isso, não faça isso. Satanás justamente vai pegar, vai focar seus olhos nisso e dizer, isso aqui é muito melhor do que Deus fez. Eu desejo experimentar, pelo menos uma vez. Então é justamente isso, ele faz uma falsa perspectiva da criação. Ele traz essa nova perspectiva para o pecado, dizendo, olha, ele é agradável. É muito bom você pecar. Vai te trazer regozijo. Vai te trazer prazer. Você vai ser aceito. E é aí que mora o perigo. Porque a gente começa a ver essas coisas e a gente acha que é tudo normal e a gente não consegue ver a maravilha do que Deus tem feito e o que Ele já fez. E tudo aquilo que Ele colocou à nossa disposição para desfrutarmos em Deus daquilo da criação dEle. Satanás vai fazer de tudo, meu irmão, para que você pare de olhar as grandezas, as maravilhas que Deus fez. Tudo aquilo que Ele tem acrescentado na sua vida. Ele vai te apresentar algo como sendo muito melhor. Ele faz com que o pecado nos dê uma falsa impressão da vida. A gente acha que nós precisamos satisfazer os desejos da carne, porque aí assim nós seremos felizes,
Porque afinal de contas a gente olha para o lado e o que a gente mais vê são pessoas nas redes sociais felizes. Porque estão vivendo desornadamente. Não é verdade? Uma vida sem limites. E aí nós olhamos para essa vitrine e nós dizemos, poxa, será que realmente vale a pena? O pecado, ele consegue nos puxar e voltar os nossos olhos justamente para isso. Para gerar dúvida no nosso coração em relação à alegria de viver em Cristo Jesus. De se contentar na alegria do Senhor. Mas não para por aí. Versículo 7 diz, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim, pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença de Deus, entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe, onde estás? Ele disse, ouvi a tua voz, soar no jardim, e temi, Senhor, porque estava nu. Quem te contou que você estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então disse Adão, foi a mulher que o Senhor me deu, Senhor. E aí aqui a gente chega num próximo ponto. O que o pecado faz na nossa vida? O pecado tende a nos ausentar de responsabilidades. Quando nós olhamos aqui, a desculpa que Adão dá é a seguinte. Ele dá uma culpa dupla, né? Ele diz, foi a mulher que tu me deste. Ele consegue ao mesmo tempo jogar a culpa na mulher e em Deus. Não é isso? Ele fala, Senhor, não tive culpa não. Foi a mulher que tu me deste. Né? Para descontrair um pouco aqui, né? O pastor Cláudio Duarte costuma dizer, né? Nas suas mensagens lá, quando ele prega sobre Adão e Eva, ele vai dizer, né? Falando lá que Deus olhou, viu que Adão estava muito feliz. Ele falou, Adão, vou criar uma ajudadora para você está muito feliz. Ai, meu irmão. A tendência do ser humano é justamente isso, é não assumir a sua responsabilidade. É jogar a responsabilidade no outro. E não foi diferente com Eva também. Quando Deus argumenta com ela e ela diz, olha, foi a serpente, eu não tenho culpa. Ela me ludibriou. Ela que me enganou ali. Foi no momento. Eu não tenho culpa. E é justamente isso que o pecado faz em nós. Nós não assumimos a nossa culpa. Se nós olharmos a Bíblia, nós temos que entender o seguinte. Nós somos pecadores. E Deus é santo. Se nós não assumirmos isso, não lermos a Bíblia com esse entendimento, nós já estamos errando de princípio. A Bíblia já começa nos mostrando que o ser humano errou e se afastou de Deus. E ele tem uma responsabilidade por isso. A responsabilidade de ter pecado, de ter errado, foi justamente dele. Porque Deus ordenou, deu uma ordem a ele, olha, não coma. Porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Vocês vão sofrer as consequências do erro de vocês. Mas não é diferente em nós. Nós fazemos isso, quando nós erramos, nós justificamos os nossos erros com muitas coisas. Queremos colocar a culpa em todos, em tudo, menos em nós, na nossa fraqueza. E é justamente isso que o pecado faz em nós. Ele nos isenta de responsabilidades.
quando não é verdade. Somos responsáveis. Se pecamos, pecamos porque queremos. Quinto, todo pecado gera uma consequência. Versículo 14, o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais que todas as bestas e todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e comerás pó todos os dias da tua vida, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher lhe disse, multiplicarei grandemente a tua dor na tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão ele disse, porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também produzirás, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Que consequência, meus queridos. Que tragédia. Maldita a terra por causa deste erro. E aí muitos falam, né? Poxa, por que Adão fez isso? Brincadeira, né? Não podia ter se guardado lá? Aí eu te pergunto, você conseguiria? Você consegue hoje se afastar do pecado? Quando ele chega perto de você? Você é 100% vitorioso em todas as batalhas contra o pecado na sua vida? Está vendo como a gente joga sempre a culpa no outro? E a gente não assume a nossa responsabilidade? Ah, se eu fosse Adão e estivesse lá, eu não pecaria. Você peca hoje, meu irmão. Eu peco hoje. Então, quando nos eximimos da culpa, nós estamos pecando. E todo pecado traz uma consequência. Cada um foi culpado diante da sua participação no pecado. Deus não só amaldiçoou a serpente e jogou a culpa nela. Não, olha, você foi culpado, mas você e você tiveram também participação no pecado. E todos vocês terão a sua consequência. Para nós também é assim. Quando erramos, tenhamos certeza de que teremos consequências. Graças a Deus pelas misericórdias de Deus, que muitas das vezes Deus nos dá justamente isso, misericórdia. É aquilo que nós deveríamos receber e não recebemos, porque Deus é misericordioso. Mas muitas das vezes sofremos as consequências do pecado. E que essas consequências sirvam-nos de lição para que possamos caminhar. Mas o mais maravilhoso de tudo isso é que apesar de todo esse erro, de toda essa tragédia que aconteceu nesse dia, havia uma esperança. A esperança que só o sangue de Cristo poderia nos purificar de todo pecado. Amém? É interessante que no texto diz assim, versículo 7 diz, então foram abertos os seus olhos e conheceram que estavam nus. E o que eles fizeram? Cozeram folhas de figueira e fizeram para si o que? Aventais. Eles fizeram roupa para eles de folha, querendo se cobrir do pecado que tinham descoberto, e fugiram da presença de Deus. E aí Deus, como um pai, chega para eles e diz, por que vocês fugiram? Vocês se esconderam por quê? Por acaso vocês comeram da árvore do jardim?
que eu proibi? Mas mesmo diante dessa tragédia toda, desse erro, nós podemos ver o cuidado de Deus com o ser humano, e já apontando para um futuro, de que o seu filho viria, derramar o seu sangue ali naquela cruz, para que pudéssemos ser lavados de todo pecado, amém? Aí no versículo diz assim, no versículo 21, diz assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de quê? De pele, e os vestiu. Aí eu pergunto, que pele? Que pele? Eles coseram folhas, se vestiram, mas não foi suficiente para cobrir o pecado. O que Deus faz? Promove o sacrifício. E ali acontece o primeiro sacrifício de sangue. Era Deus mostrando para a humanidade que somente através do sacrifício, do sangue do Cordeiro, nós poderíamos ser salvos da ira de Deus. Somente através do sacrifício, através do derramamento de sangue, apontando já o início ali da caminhada para a cruz, de que no futuro haveria de vir o Filho de Deus. Deus faz o primeiro sacrifício, derrama o sangue de um animal, pega a pele, faz túnicas e cobre os dois. Glória a Deus, porque nós temos hoje a redenção em Cristo Jesus. Porque nós temos um advogado que nos defende. Porque Ele derramou o seu sangue naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos ter vida, para que hoje nós pudéssemos lutar contra o pecado e sermos vitoriosos. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 e 25 diz assim, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Paulo está alertando aqui, olha, cuidado vocês, cuidado. Vocês não veem os atletas que se esmeram todo dia, que se abstêm de muitas coisas para que possam alcançar o prêmio, uma coroa corruptível? Assim deve ser a vida de vocês. Se abstenham do pecado, para que a coroa incorruptível de vocês seja alcançada. Mais à frente, no capítulo 10, a partir do versículo 12, ele diz: aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe que não caia. Versículo 13, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas o que? Fiel é Deus, que não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o que? O escape, para que possais o que? Suportar. Não veio sobre nós tentação que fosse além das nossas capacidades. Então, se eu peco porque eu escolhi pecar. Não existe isso de que a carne é mais fraca o tempo todo, é mais forte o tempo todo. Ela só está mais forte porque você não está alimentando o seu espírito. Então tenha certeza que aquilo que vem para você como tentação, te induzindo ao pecado, vem
inferiormente à sua capacidade. Então sempre Deus vai te dar um escape para fugir. Isso é lei. É uma lei de Deus. E aí quando nós temos esse entendimento de que não há nada que nós possamos dizer assim, olha, foi além das minhas forças. Quando nós temos essa mentalidade, começamos a enxergar o pecado como algo passível, né, de ser evitado, nós mudamos completamente nossas atitudes. E aqui está o segredo para a gente abrir mão do pecado, abrir mão dos nossos vícios, é entender que todo pecado ele tem um escape. Toda tentação que vier diante de você, pode ter certeza, vai ser aquém da sua capacidade de fugir dele. Então tenha essa certeza, meu irmão. Tenha essa certeza que Deus proveu para você um escape nos momentos de dificuldade. Tenha essa ciência de que Deus, Ele nos deu esse presente. E eu queria, através desses pontos, trazer alguma aplicação para nós. Primeiro, a Bíblia é uma carta de amor, ela não é um livro de regras. A Bíblia não é um estraga-prazeres para nós. Ela é uma carta de amor de Deus para nós. De um pai que cuida de um filho e dá limites para que possamos viver a plenitude em Cristo Jesus. Não há variação nem mudança em Deus, meu irmão. Tudo que Deus diz é verdade. Se Satanás tem falado ao seu ouvido alguma coisa diferente do que a palavra de Deus diz, que isso não venha gerar dúvida no seu coração. Tenha certeza que Deus é verdade e a palavra dele é a verdade. Terceiro, o pecado não tem um lado bom, não tem uma perspectiva boa. Assim como Satanás fez com eles ali, tentando mostrar um lado bom do pecado. Tenha ciência disso. O pecado ele gera morte. Não há como ter um lado bom nessa história. Então fuja. Assuma suas responsabilidades frente ao pecado e seja liberto. Meu irmão, a gente precisa traçar estratégia para fugir do pecado. O problema é que a gente lida com isso achando que é somente espiritual, mas não. Precisamos ter estratégia para fugir disso. A gente lida com essa questão só espiritualmente. É lógico que sabemos que isso é espiritual e devemos sim buscar a Deus nisso, mas no que depender de nós devemos lutar. O que é espiritual não é a tentação, é a salvação que Cristo dá, é o refúgio que Ele nos dá no tempo de luta. Amém? E por último, se arrependa hoje, e o sangue de Cristo te purificará de todo pecado. Hoje é dia. Se você tem percebido que você não tem vencido contra o pecado, hoje é dia de salvação para você. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, hoje é dia de você fazer isso. E eu queria que você se colocasse de pé aí no seu lugar e fechasse seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Não há como você lutar apenas com as suas forças. O pecado é algo muito mais sério. Sem a ajuda de Deus, Espírito Santo agindo na sua vida, é impossível você ganhar essa batalha. Então, se você tem lutado contra isso, eu queria que te desafiar agora a fechar os seus olhos e começar a clamar ao Senhor. Todos nós temos a nossa luta diária.
Cada um sabe a área que é tentado na sua vida. Nós comentamos sobre isso na semana passada. Deus sabe onde você tem falhado. E você sabe onde você tem falhado. E Satanás sabe onde você tem falhado. Satanás sabe onde eu falho. E é justamente nessa área que ele vai batalhar em cima de você. E qual a estratégia que você decide ter hoje para lutar contra isso? Nós sabemos que o sangue já foi derramado ali na cruz, nos purificando do pecado original, aquilo que nos afastava de Deus. E nós entregamos a nossa vida a Cristo e agora somos salvos em Cristo Jesus. Mas a luta contra o pecado, ela continua. Então comece a colocar diante de Deus agora aquilo que só você sabe. Confessa diante de Deus agora. Fala para Deus com toda a franqueza e diz: Senhor, eu não estou vencendo essa batalha, mas eu não desejo continuar nisso. Eu quero romper com isso. Eu preciso romper com isso. Dá-me estratégia, Senhor. Dá-me visão daquilo que eu preciso fazer. Não só espiritualmente, mas prático. Se eu bebo e eu gasto todo o meu dinheiro com bebida, que eu entenda que eu não posso ficar com esse dinheiro na mão. Então eu passo essa função para minha esposa, ela lidar com o dinheiro em casa. Se eu não posso ver nada dando bobeira que eu roubo, eu tenho que abrir mão disso. E a Bíblia diz: aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe para que possa ajudar outros. Prostituição, pornografia, afasta isso de você. É mentira? Você mente muito? Comece a não mentir. Comece a andar na verdade. Peça a Deus para falar ao seu coração aquilo que você precisa tomar como estratégia na sua vida. Deus, em nome de Jesus, queremos clamar ao Senhor nesse momento, Senhor.